Está no ar Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e essa semana é uma semana super diferente, né, do que a gente vem trazendo. A gente está numa sequência meio de saúde, assim, falando com especialistas, com médicos e tal, e assim, a gente veio falar de cultura. Né, falar de um lançamento de um livro que teve essa semana, e para isso a gente está trazendo o professor Marcos Vinícius, que é um Marcão, que já esteve aqui no programa, um dos principais intelectuais. Para mim, eu sempre considero, né, e falo para todo mundo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive contato, assim, pessoalmente, né, e de verdade, eu posso dizer que isso é realmente um elogio, até por conta de todos os convidados que a gente já teve no programa e as pessoas que eu lido no meio acadêmico. Marcão, você realmente é uma referência, assim, não só para mim, para todos os alunos lá na faculdade, para os colegas de trabalho, para onde a gente convive, né? E a Beth também, que está aqui. Beth, obrigado por você estar aqui. A gente tem o Pessoas de Valor sempre dois entrevistando um, né? Eu fico imaginando que hoje eu e o Marcão vamos te entrevistar. Você acreditaria nisso, né? Isso tudo porque essa semana saiu mais uma obra da editora deles e, assim, não dá para dizer que, até começo por aí, né, que é um trabalho autobiográfico, porque na verdade vocês contam histórias. E assim, uma editora e uma boa editora como o trabalho que vocês realizam, vocês contam histórias maravilhosas. E aí eu fico imaginando, no caso especificamente disso aqui, se tem o coração de vocês nessa obra. Então, vamos começar já com os dois pés no peito. Por favor, Beth. Então, e aí foi realmente escrito num momento assim, bem marcante das nossas vidas, e que vem reverberando, assim, né? Algumas mudanças a partir daquele momento até hoje a gente sente que foram mudanças, na verdade, muito positivas. Hoje a gente vê que trouxeram muitos benefícios para nossas vidas, né? De uma mudança de paradigmas que fez a gente repensar nossas prioridades, né? E aí a gente percebeu que realmente as prioridades estão nas experiências, nas relações, né? Nos sentimentos e na valorização do tempo. Que a gente sempre acha que vai ter tempo para realizar as coisas, os sonhos, os planos, os projetos, e a gente percebeu depois dessa experiência que a gente pode não ter. Então a gente já não deixa mais, já não adia mais as coisas. Perfeito. A gente fala muito assim que às vezes um treinamento, uma experiência que a pessoa viveu é transformadora, muda um pouco a vida. E eu queria, né, a gente sempre tem um pano de fundo no programa, assim, essa coisa do comportamental, né, do desenvolvimento humano. Queria trazer um pouco essa questão, assim, do quanto um livro e a experiência de uma pessoa, por exemplo, ou de algumas pessoas retratadas numa obra, podem mudar outras vidas, assim, porque, de certa forma, eu fico imaginando essa experiência que vocês tiveram e aí reverberar e poder expandir isso, né, numa obra, independente de seja, porque, assim, às vezes tem obras que falam assim, poxa, é um romance, e outras que é efetivamente uma biografia mesmo, eu estou contando ali o que aconteceu. Tanto um como o outro são experiências de personagens, ou da vida real, ou fictícios, que transformam pessoas, não transformam? Assim, o livro tem esse poder, não tem? O livro, a linguagem que a gente escolheu para o livro, Ari, é a crônica. E a crônica, ela se sustenta nas pequenas experiências. Pequenas experiências no sentido de experiências cotidianas, não de experiências menores. São pequenas, grandes experiências. É claro que nós éramos um casal num hospital, ela uma paciente na UTI, uma UTI que tinha outros 20 pacientes, com outras 20 histórias, certo? Mas quando você conta isso a partir de uma crônica, você consegue, usando esse texto literário, aproximar essa experiência da vida de outras pessoas, em que você gera o mecanismo de identificação. A pessoa se identifica com aquela história. E como a gente contou esse caminho todo em 35 textos, são 35 episódios, situações, a gente, sem querer, acabou abordando vários ângulos em torno da doença, do lúpus. Então a gente abordou o lado dos familiares mais próximos, num texto, por exemplo, sobre o pai dela, o papel do pai dela, né? A gente abordou os amigos, as mais variadas reações. Marcão, desculpa, muda um pouco o drama quando você traz para uma linguagem, por exemplo, da crônica, assim, você acha que o emocional muda?
onde que muda, assim? Porque quando você coloca essa questão das várias... Porque, assim, são várias visões que você coloca, porque cada texto ali vai ter uma abordagem. É como se fossem vários recortes, vários capítulos de uma história, assim. Você acha que muda o drama, assim? Aproxima. Essa é a questão, Ari. Ela aproxima, a crônica aproxima. O leitor, ele percebe que quem está escrevendo está envolvido emocionalmente com a história. Então, por exemplo, é diferente de um texto científico. Né? Então, o médico que a atendeu, que hoje é um amigo nosso, que salvou a vida dela, o Bruno Graça Plena Vieira, o Bruno disse uma coisa para nós, quando nós o convidamos para fazer o prefácio, ele disse assim, olha, literatura médica sobre lúpus tem de monte, mas não tem uma literatura no sentido de texto, de estilo, de relato de pacientes e de pessoas próximas. Então, uma pessoa que sofre de uma doença autoimune ou que sofre de uma doença grave ou que tem uma pessoa próxima, muitas vezes vai chegar no jargão da literatura científica, médica, e vai ver aquele texto mais distante, que é a característica desse texto. Não é nem uma coisa boa nem ruim. Né? E na crônica, o autor está emocionalmente envolvido. Então isso, de alguma maneira, cria um mecanismo pelo sentimento, pelas emoções de aproximação. E aí a gente... Por exemplo, assim, quem tiver contato, por exemplo, com esse livro nesse momento, então eu assisti o programa esse final de semana, segunda-feira eu vou lá, amanhã compra, que é o que a gente gostaria que as pessoas fizessem, né? A gente quer, por favor, façam isso, né? Depois vocês vão falar onde as pessoas vão encontrar, tudo, mas assim, aí a pessoa vai, de certa forma, por conta dessa linguagem, vai se identificar, por exemplo, com situações que viveram em outras doenças, em outras situações, não necessariamente assim, eu nunca tive lúpus, então não tem nada a ver com essa história. Não, de repente você tem diabetes e vai se identificar com essa história, ou então você já terminou um relacionamento, vai se encontrar aqui. Por exemplo, o livro ele vai desde dos sintomas dessa última crise de lúpus que Beth teve, até o adormecimento da doença. A gente fala adormecer porque lúpus não tem cura, então ele fica ativo ou inativo, controlado. Então, nesse caminho todo, entra o tratamento. E o tratamento foi quimioterapia. E muita gente associa a quimioterapia a câncer. Então, no caso do lúpus, houve a quimioterapia, é toda uma etapa, tem vários textos falando, desde a dificuldade de se conseguir resolver questões do tratamento, até o fato de como a queda dos cabelos, né, interferiu na vida dela, interferiu na minha vida. Porque nós tínhamos, por exemplo, um pacto. Assim que os cabelos começassem a cair, nós ambos ficaríamos carecas. Né? E caiu antes da hora, antes do que ela esperava, certo? E isso foi uma outra experiência. Aí a experiência de chegar no salão com o cabeleireiro de confiança e como ele foi sensível ao drama de uma mulher que precisa raspar a cabeça. Sim, né? Sim. Então essas situações que aparentemente são cotidianas são grandes experiências para quem passou por isso. Sim. Agora, Beth, queria trazer aqui para você efetivamente, porque assim, ele viveu uma experiência e você outra experiência. Da mesma experiência, cada um teve um lado ali, né, um olhar. Você teve oportunidade agora, o livro acabou de sair da gráfica, né? Tá aqui, eu estou vendo o primeiro exemplar, né, do livro. Quando você viu que terminou essa história, que falou assim, agora vai rodar e tal, você percebeu algum ponto aqui que te tocou mais, por exemplo, que você acha que, por exemplo, as pessoas que vão ler vai mexer mais, por exemplo, pelo fato de você ter vivido ali, por exemplo, do que o Marcão ou de qualquer outro. Tem uma parte do livro que diz assim, essa parte aqui é a parte que, lendo agora, me vem uma experiência que eu não tinha nem sentido. Porque eu vou tentar mudar um pouco a pergunta, assim, eu estou na UTI, eu não estou consciente.
de repente. E aí, assim, tá acontecendo um monte de coisa lá fora. E aí, de repente, você tá sabendo disso lendo o livro. Teve uma coisa um pouco diferente na minha experiência, porque eu fiquei consciente o tempo todo. Mesmo na UTI? Mesmo na UTI, Isso teve, óbvio que é uma vantagem, mas também teve a desvantagem de eu estar o tempo inteiro sozinha. Porque a UTI é um lugar extremamente solitário. E se você está consciente, às 24 horas é muito difícil você se manter são mentalmente. Porque as visitas são extremamente restritas. Então você fica o tempo inteiro sentindo tudo. Então, se você não para refletir e para tentar entender que de algum jeito você vai precisar tirar daquela experiência alguma coisa boa, então assim, por que eu tô aqui? E aí assim, tem uma hora assim, não importa por que eu tô aqui, importa o que eu vou fazer com esse tempo. E aí eu decidi que eu precisava refletir. Que eu precisava usar esse tempo para refletir e para transformar algumas coisas, porque eu precisava pensar o que me levou até ali. E que eu não queria nunca mais voltar para lá. Então eu preciso resolver. É um momento de repensar a vida toda ali, uma terapia, né? Então, assim, eu precisava realmente daquele tempo para refletir. Eu precisava fazer alguma coisa com aquele tempo que eu tinha. E aí, foi aí que eu comecei a usar o meu tempo de uma maneira diferente. Eu comecei a refletir sobre a importância do tempo que eu tinha, né? Que ele podia não ser mais muito longo. Inclusive, depois de sair dessa situação toda, não perder tempo, por exemplo, com coisas menores, né? Com coisas pequenas, né? Muda um pouco o valor das coisas. Exatamente. Que a gente acha que são grandes. Porque a gente não tem a dimensão de que o tempo é limitado. Então a gente fica dando muito valor para coisas que não são realmente importantes, assim. O que importa se a minha casa não está... E você lendo todas as partes todas, né, que vocês construíram, assim, você acredita que, por exemplo, eu ainda não li, certo? Aí eu vou ler e vou ter essa percepção, assim, você acha que uma pessoa que lê, por exemplo, passar pela experiência de ler O Lobo, o Urso e a Cura, ele vai pensar o tempo a partir dali de uma forma diferente? Eu acredito que sim, assim, eu espero, na verdade, que realmente as pessoas não precisem passar por uma experiência tão dramática para chegar a fazer essa reflexão, né? E aí eu acho que na verdade, é essa minha vontade com esse livro, de que as pessoas não precisem chegar numa situação limite para repensarem algumas coisas da vida, algumas coisas sobre o tempo, sobre a qualidade do tempo, sobre a importância das relações, né? E porque a gente muitas vezes vai deixando sempre para depois, a gente marca, a gente se encontra com alguém que a gente não vê há um tempão, abraça, em vez de sair dali e fica 10 minutinhos para tomar um café, a gente marca um café e é um café que nunca chega. Sim. E são essas coisas simples do cotidiano que são mais importantes. Era o que eu mais me lembrava. Quando eu comecei a fazer uma retrospectiva sobre a minha vida, eu não me lembrava das coisas grandes, das grandes compras que eu fiz, das coisas que eu possuía materialmente. Eu só me lembrava dos pequenos momentos, do café com as minhas amigas, das reuniões em casa com os meus amigos, com a minha família, dos almoços em família. Então são essas pequenas experiências que marcam realmente, e é isso que a gente leva, é isso que engrandece, né? Essas memórias é que fazem a gente ser quem a gente realmente é. Então... Só pelo teu olhar, né? Quem está assistindo, vendo o olhar de você contando essa história, já dá vontade de ir agora mesmo, terminando o programa, já ler o livro. Porque realmente está muito intenso, assim. Aí, Marcão, para você, como que é a experiência de escrever? Porque assim, né? Você já fez lá os contos, né? Já tem algumas obras, né? E já publicou, né? Do André, já fez outros trabalhos. Como que é fazer a quatro mãos? Em particular, com quem né, que você está escrevendo, que é uma coisa assim, fiz um livro lá com o André, ou então publiquei o livro de alguém, né, vou fazer o livro do Ari, né, uma coisa. Agora, assim, esse livro é quatro mãos, mas são quatro mãos muito especiais, né, como que é esse sentimento que vem nesse momento, as emoções que vem de estar construindo essa obra, assim, que é um pouco trazer um recorte da vida de vocês, né? A gente tem, nesses 35 textos do livro, um deles é escrito efetivamente a quatro mãos. Um deles. Mas não é junto. Tá. Né? Um começou e o outro recheou, vamos dizer assim. Parte dos textos são dela e parte dos textos são meus. Uhum. A gente tem uma semelhança. A gente escreve para manter uma certa saúde mental. Né? A gente escreve como expressão terapêutica para nós mesmos. Então, assim, a gente escreve porque se importa. Então,
a gente escreve porque está indignado, escreve porque está querendo contar uma história engraçada, escreve porque viveu uma situação mais lírica, escreve porque está apaixonado, escreve sempre por uma ligação afetiva, emocional. Por isso a crônica é a melhor expressão para nós. Uhum. Inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas já vou deixar um gancho para no segundo bloco a gente falar um pouquinho, porque eu sei que você faz oficina de crônicas, você ensina um pouco isso para as pessoas por aí, certo? Então vamos chamar um intervalo bem rápido e a gente volta já já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Proporcionar esse momento tão prazeroso para as outras pessoas, contribuir para que elas encontrem a melhor forma de viver a vida. Então, parar, respirar, olhar para dentro é a melhor forma de aprender qualquer coisa. Eu só posso ser muito grata a toda a equipe do Marca Pessoal. Estamos de volta com Pessoas de Valor e no finalzinho do primeiro bloco eu provoquei o Marcão para ele falar um pouquinho sobre esse lado didático, né, de ensinar as pessoas. Você já é um professor há muito tempo, né, na universidade. Como que está essa coisa da oficina, assim, ensinar os outros a também se expressar através de crônica, através da linguagem? A gente vive uma situação, Ari, né, que as pessoas digitam muito, mas escrevem pouco. Então a gente passa o dia inteiro digitando em redes sociais, né, WhatsApp e tal. Mas muitas vezes falta essa carga de reflexão sobre o que se está digitando e falta também, até por um certo receio de se expor muitas vezes, de trabalhar emoções e sentimentos quando se digita, né? Eu acredito que precisa ter uma certa verdade para deixar de ser digitação e se transformar em texto escrito, né? E o que eu entendo por verdade? Quando aquele que escreve consegue refletir sobre aquilo que ele está escrevendo e também trabalhar ao mesmo tempo o lado emocional daquilo que ele está escrevendo. A crônica permite isso. A crônica é um texto autoral, a crônica tem assinatura, a crônica tem dono, certo? Então, é a ideia de tentar convencer quem faz oficinas, quem assiste às aulas, seja na universidade, seja fora dela, tentar convencer as pessoas de que é mais interessante escrever
com todos os riscos de exposição que se tem, do que apenas digitar e tentar manter um certo distanciamento que nem é tão distante assim. Eu sempre gosto de pensar quando você tá, e aí hoje com a Beth isso fica muito claro, porque assim, essa coisa de escrever me traz muito essa coisa do pensamento, de expressar o pensamento, mas ao mesmo tempo trazer o sentimento juntos, né? Como que é essa relação, por exemplo, surgiu espontaneamente, assim, eu queria trazer um pouco esses bastidores, né? Embora o programa não seja de cultura, tá lá mais pro releitura do Gustavo Klein, né? Mas assim, como que foi essa coisa de falar, não, vamos escrever sobre isso? Porque é algo muito íntimo de vocês, né? Tem muita emoção ali naquele momento, e aí de repente vocês traduzirem isso nessas crônicas. No momento que eu estou escrevendo, Ari, eu não penso muito assim na exposição, honestamente. Eu penso em me aliviar, porque é um processo terapêutico para mim. Eu sento, muitas vezes eu tenho alguma coisa na cabeça e durante o ato de escrever, aquilo vai se transformando, eu vou elaborando. Mas assim, vai, para ir no íntimo mesmo. Assim. Então, quando você está escrevendo, é muito mais um processo seu de você colocar para fora do que efetivamente, por exemplo, da mensagem que você queria traduzir para um futuro um leitor que fosse assim, eu vou ajudar uma pessoa com aquele texto, por exemplo. É mais para você mesmo, no sentido de você colocar isso para fora. Às vezes sim, né? É óbvio que eu penso nisso, eu penso em quem vai ler e eu penso no que isso pode contribuir de alguma maneira para a pessoa. Mas eu acho que é difícil até saber qual é o grau assim de uma coisa e outra, porque elas estão tão juntas, né? Que é difícil saber o que é primordial no caso. Mas assim, nesse especificamente, eu queria muito colocar para fora, mas eu também eu sempre penso, na verdade eu sempre penso nas duas coisas, em colocar para fora e no que isso pode contribuir, né? Com alguém, com uma pessoa, com várias pessoas. É que a gente não tem muito controle disso, né? E se a gente também ficar pensando só nisso, a gente acaba se censurando demais. Porque também tem um pouco isso. Eu escrevo também e tal, e aí às vezes a gente fica, eu vou escrever alguma coisa e eu fico pensando, mas o que vão pensar? Será que as pessoas vão entender? Aí, vou mudar um pouco aqui e ali. Aí de repente você está editando, não mais pensando no que você está se expressando, mas em produzir algo que é para alguém, né? Perde um pouco... E aí perde exatamente isso. É a verdade. A gente tem que ter muito cuidado. É óbvio que algumas coisas, na hora que você está relendo e editando, você dá uma consertada, você pensa, será que as pessoas vão entender? É muito importante, né? Que o que você quer dizer comunique o que você quer comunicar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a autocensura. E se a gente ficar pensando só nisso, só em quem tá, no que isso vai reverberar, a gente perde um pouco essa autenticidade que você fala, né? Essa naturalidade. E é essa naturalidade que vai fazer com que as pessoas se identifiquem. Porque é isso que é humano. Por que a pessoa vai assistir esse programa e vai falar assim, eu vou ler o Lobo, o Urso e a Cura? Por que ter esse livro, assim, né? Por que ler essas crônicas? Assim, o que você espera? Qual a tua expectativa em relação a uma pessoa ler e falar assim, nossa, eu aprendi isso com a sua história? A ideia de que nós precisamos lidar e trabalhar com as nossas emoções e sentimentos. E expressar isso, assim. A gente não tem a pretensão de ditar o que deve ser feito, não é autoajuda, de definir como o sujeito deve pensar, o que ele tem que fazer, não. Porque cada dor, e o livro nasceu da dor, cada dor é única, cada experiência é única, mas... Por N razões, as experiências se cruzam, as dores se cruzam em alguns pontos. E é aí que eu acho que o leitor pode se encontrar, entendeu? Não importa a doença, não importa o hospital. Nem a dor. Né? Nem o tipo de dor. Porque, na verdade, aí tem um caldeirão de sentimentos e de reflexões em cima desses sentimentos. E de textos com menos reflexões e mais coração, e textos mais reflexivos, porque nós estávamos também lidando com situações concretas, como, por exemplo, solucionar problemas. Ela passava pelo tratamento e a gente ela precisava, tomar uma medicação que custava R$2.000 a caixa. E duraria um mês. Então a gente tinha que pensar em como resolver o remédio a cada mês R$2.000. E
tem textos explicando como a gente solucionou isso e as dificuldades que a gente enfrentou. Burocracia, desinformação de profissionais de saúde, né? Doações. Então, assim, questões mais concretas, em que ali tem a reflexão sobre o problema e a indignação das dificuldades do sistema de saúde brasileiro. Então, assim, tem textos melhor, vamos dizer assim, mais bem-humorados, né, mais engraçados, né? Quando eu tive que comprar roupas para ela, né? Eu tive que comprar roupa, o episódio de ter que comprar roupas para ela, né? Ir ao supermercado ou ir às lojas comprar roupas para ela, porque ela estava internada e aí a doença gerou um inchaço, né? Então as roupas dela não serviam. Então, assim, questões mais engraçadas pela dificuldade, mas uma questão prática. Então é essa relação entre o racional e o emocional na produção de um texto. Perceber que um texto poderia ser publicado mais rápido, ou perceber que um texto poderia dormir uma noite para não ser injusto com ninguém, né? Textos de gratidão para enfermeiros, para amigos, para médicos, pessoas que ajudaram naquele momento. Então, assim, é um mosaico mesmo. Beth, você fala? É que quando a gente escreveu, a gente não tinha na época a pretensão de... A gente não estava escrevendo com vistas a gerar um livro, né? Que esses textos gerassem um livro. Isso veio depois, né? Relendo, pensando que a gente poderia compilar e realmente contaria... Aquilo seria uma história que, de alguma maneira, o que a gente pensou com isso foi que as pessoas elas não precisam chegar numa situação limite para fazer alguns tipos de reflexões, né? E a gente espera que as pessoas não precisem chegar numa situação como essa para fazer algumas reflexões sobre a vida, porque eu acho que a gente está no mundo para isso mesmo, para um aprender com a experiência do outro, porque a gente não vai ter tempo de ter todas as experiências, né? Então eu acho que foi esse é o ponto assim desse livro. Você não precisa chegar numa situação extrema, você não precisa viver uma experiência extrema para fazer essas reflexões. Você pode fazer junto com alguém que já passou por uma situação como essa. Se você me permite um exemplo. Mas já emenda no exemplo, assim, para mim é fundamental que a gente termine o programa, porque a gente jogou um monte de teasers aqui, as pessoas estão loucas para comprar, assim, já faz teu exemplo e já emenda, assim, aonde que as pessoas vão encontrar esse livro, assim, em Santos, no Brasil, tal, porque tem muita gente que vai ver o programa pelo site. Pro telespectador compreender, no mesmo dia, de manhã, ela estava com a pressão a 25/18 e nós estávamos na frente do médico que salvou a vida dela e disse: se você voltar para casa, talvez você morra. À tarde, ela estava sendo encaminhada para a UTI e os meus filhos estavam voltando para São Paulo de avião. E eu falando com a minha filha pelo telefone. À noite, ela já estava na UTI e eu tinha que dar a notícia para os meus sogros, os pais dela, de uma maneira mais branda, para que eles não ficassem tão apavorados. E de madrugada eu não conseguia dormir porque eu estava sozinho em casa. Foi ali que eu escrevi a primeira crônica. Perfeito. A partir desse mosaico, dessa complexidade de um ser humano num único dia da vida dele. Na verdade, daria para escrever um livro só sobre esse único dia, né? Exatamente. E aí é uma das crônicas do livro que se chama Primeira Noite. E aonde? Site do Ateliê de Palavras, inicialmente, é www.atelierdepalavras.com. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença. É emocionante, né? A gente se encontra na próxima semana com pessoas de valor.